E aí, galerinha do 7º ano, bora para mais uma aula do EducaPE. Meu nome é Ives Fernando e hoje nós iremos estudar sobre a camada de ozônio e a vida na Terra. E o que é a camada de ozônio? A camada de ozônio, na realidade, se trata de uma concentração de gás ozônio que ela vai ficar situada na alta atmosfera, entre 10 e 50 quilômetros da superfície da Terra. Ela pode se formar e se destruir por fenômenos naturais, e ela vai ter uma espessura. O Sol, o nosso querido Sol, ele vai, na realidade, emitir raios solares. E nesses raios solares vai existir os raios ultravioletas. Só que a camada de ozônio ela vai reter a maior parte desses raios ultravioletas, como você pode ver na imagem que está na telinha. E na realidade, o que é o gás ozônio? O gás ozônio, na verdade, se trata de 3 moléculas de oxigênio. Quando eu junto 3 moléculas de oxigênio, vai se formar um composto de átomos e vai se formar a molécula de ozônio. Bora ver na telinha como é que acontece essa questão da irradiação solar, né? A camada de ozônio ela vai nos proteger sobre esses raios solares, mas de acordo com o efeito estufa, com a ação do homem, essa camada de ozônio ela foi aos poucos se degradando e foi se destruindo, onde não se protege o nosso planeta desses raios ultravioletas. E aí se passa muitos raios ultravioletas, o que acaba comprometendo a vida na Terra. Qual será a importância dessa camada de ozônio? A importância dela é o filtro solar contra os raios ultravioletas e vai proteger também tanto os vegetais quanto os animais. Observe aí na telinha a questão da camada de ozônio. Se você observar na telinha, você vê que as indústrias, a ação do homem, faz com que os CFCs ele entre em contato com essa camada de ozônio, causando um buraco. E aí o que acontece? Acontece que esse CFC ele transforma o ozônio em oxigênio. E o oxigênio ele não protege o nosso planeta dos raios ultravioletas, fazendo com que esses raios ultravioletas atinjam diretamente a vida na Terra, tanto dos vegetais quanto dos animais. E na realidade, o que é que se trata os raios ultravioleta? Apesar da camada de ozônio ela proteger e absorver a maior parte desses raios, dessa radiação ultravioleta, uma pequena parte ela vai atingir a superfície. E essa radiação, ela acaba provocando o câncer de pele, ela pode matar milhares de pessoas por ano em todo o mundo e a radiação ultravioleta também vai afetar todo o sistema imunológico, minando a resistência humana a doenças como, por exemplo, a herpes. Observe aí na telinha a evolução ao longo dos anos. Em 1985, a zona mais fina da camada de ozônio, né, o Ártico da primavera de 1997, eles diminuíram cerca de 10% desde 1987. Em outubro de 1998, o tamanho nos Estados Unidos ele era 3 vezes maior. E no outono de 2000 era maior que o de sempre. E nos anos 80, os satélites eles monitorizavam a concentração de ozônio, inclusive em Viasat. E quais são as principais consequências do homem? As principais consequências que são naturais e sociais são o câncer de pele, deformações como atrofia e cegueiras, no caso de cataratas, como a diminuição das defesas imunológicas, diminuição da taxa de crescimento de plantas e aumenta a degradação de plásticos, como também ecossistemas terrestres e aquáticos, como fitoplânctons, e vai alterar a distribuição térmica na nossa atmosfera. O que seria a catarata? Observe aí na telinha o que é a catarata.
A radiação ultravioleta, em especial os raios UVB, elas podem provocar alguns tipos de catarata. A catarata, na realidade, se trata de uma opacificação do cristalino, parte dos olhos que é responsável por filtrar e focar os raios da luz. Quando o cristalino se torna mais opaco, a luz não consegue penetrar nos olhos, tornando a visão e a percepção de cores alterada. Essa doença também costuma ocorrer em pessoas mais idosas, mas pode ser acelerada pela exposição excessiva aos raios solares. Na realidade, você pode observar aí na imagem que a catarata é uma pelezinha que vai crescendo em torno do nosso cristalino. E isso vai dificultar a questão da nossa visão. Bom, devido a esse buraco que existe hoje na nossa camada de ozônio, os raios ultravioletas eles estão atingindo a Terra numa maior concentração. E quanto a isso, vai existir consequências. Eu falei para vocês em relação à questão da catarata, mas existe também o câncer de pele. O câncer de pele ele chega a 30% de todos os tumores malignos registrados no país. Na verdade, se trata de uma mancha na pele que só cresce. Às vezes coça, sangra, não cicatriza. Estes são alguns dos sintomas que podem indicar câncer de pele. O tipo mais comum de câncer no Brasil e em todo o mundo. Essa doença ela costuma surgir com mais frequências nas áreas que são mais expostas à radiação ultravioleta, como face, mãos e o tronco. Nessa imagem que vocês podem observar aí na telinha, a gente vê o câncer de pele nas mãos. Só que a camada de ozônio, né, como tem esse buraco que foi provocado pela ação do homem, ele não vai só atingir nós, seres humanos, não. Ele vai atingir também os animais. Observe na telinha. Um exemplar de tambaqui, né? Ele foi submetido em laboratório à radiação ultravioleta, né? E sofreu uma lesão epitelial na parte superior da cabeça, enquanto o peixe que não ficou exposto aos raios ultravioletas não apresentou queimaduras na pele. Então, dá para observar que a camada de ozônio, como ela protege a vida na Terra, e em relação a esse grande buraco, ele também vai atingir a vida de outros animais, principalmente animais que são aquáticos, onde a luz e os raios ultravioletas elas vão ultrapassar. Eu falei de vocês dos animais, né? Tanto nós, seres humanos, as consequências que acontecem com a gente. Coloquei aí um exemplo, né, de os peixes que foram expostos à radiação ultravioleta, mas também existem efeitos nas plantas. Observa aí na telinha. Modificações que são indiretas, que são causadas pela radiação ultravioleta B, tais como modificações na forma das plantas, distribuição dos nutrientes dentro da planta, tempo de desenvolvimento e metabolismo secundário, eles podem ser igualmente ou muitas vezes mais importantes que o efeito danoso da radiação ultravioleta B. Essas modificações podem ter implicações importantes para a competitividade da planta e sua resistência a doenças e pragas e etc., quando elas estão expostas à radiação ultravioleta. Além disso, como eu estou falando das consequências que acontecem tanto com o ser humano quanto com os ecossistemas, no ecossistema aquático, com as plantas, tem também os seres microscópicos e macroscópicos. Observa aí na telinha. A radiação ultravioleta B, ela vai causar danos tanto nos peixes como camarões, caranguejos, anfíbios e outros animais, durante o seu estágio principalmente inicial de desenvolvimento. O efeito mais severo é a diminuição na capacidade de reprodução e impedimento do desenvolvimento durante a fase da larva. Os níveis de radiação ultravioleta B já constituem um fator limitante
E mesmo um pequeno aumento nestes níveis poderia resultar em uma redução significativa no tamanho da população dos animais que comem estas pequenas criaturas, no caso aí dos fitoplânctons. E daí, pessoal, existem na realidade os maiores emissores de carbono. Quando eu falo assim dos maiores emissores de carbono, são os países que, através da industrialização e da ação do homem, causam o efeito estufa e que destrói a nossa camada de ozônio. Observa aí na telinha. Olha quem está lá no ranking: os Estados Unidos, depois a Rússia, o Japão, a Alemanha, o Reino Unido, o Canadá, Itália, Polônia, França, Austrália, Espanha, Países Baixos, a República Tcheca, a Romênia. O que é que está acontecendo? Eles estão emitindo toneladas de carbono desde 1990, aumentando aí cada vez mais o percentual de emissão, né? E a posição em relação ao Tratado de Kyoto, ele não vai validar, né? Porque nos Estados Unidos eles não assinaram. A Rússia ele validou, o Japão validou, a Alemanha validou, a Itália ela validou, o Canadá ficou indeciso, a França ainda está em processo. Então, em toda a região do nosso planeta, em todos os países, uns estão validando a questão do Tratado de Kyoto, que é a diminuição desses emissores de carbono para que a camada de ozônio ela não seja tão afetada, mas, infelizmente, o crescimento econômico ele é mais importante do que o nosso meio ambiente. E aí vamos falar sobre o buraco da camada de ozônio. Desde 1979 ocorreu aí, lógico, a liberação desses gases, como o CFC, que é o clorofluorcarbono, né? Uma quantidade muito maior de raios ultravioletas começaram a atingir o nosso planeta Terra, tendo efeitos nocíveis sobre a vida na Terra. Outros gases como o tetracloreto de carbono, o metilclorofórmico e em agosto, de início de novembro, onde tem a primavera no hemisfério sul e a incidência dos raios solares ele é muito mais forte, e se tem uma incidência maior, também se tem uma incidência maior dos raios ultravioleta, o que vai causar danos aos seres humanos, à vida na Terra, quando se trata das plantas, dos vegetais, dos animais e de todo o nosso ecossistema que existe na nossa biosfera. Eu gostaria aí que você observasse na telinha, né, a nossa relação com a temperatura. As emissões de gases de estufa, tais como dióxido de carbono e o aquecimento climático, ele vai ser acompanhado de um aquecimento na alta atmosfera em altitude. E é isso daí que vai provocar, né, a destruição da camada de ozônio, fazendo com que a temperatura média da Terra cresça, os raios violetas eles penetrem mais e, em consequência disso, a gente vai ter vários fenômenos naturais, né? Fenômenos como furacões, fenômenos como tempestades, inundações, ecossistemas em declínio, espécies em extinção, desertificação. Como estamos falando da camada de ozônio e a vida na Terra, né? Toda vez que se fala de camada de ozônio, vai ser uma camada que vai estar na alta atmosfera e que vai nos proteger contra os raios ultravioletas. Só que a ação do homem, né, com a questão da industrialização e crescimento econômico, fez com que o efeito estufa aumentasse e destruísse a nossa camada de ozônio. E cada ano que se passou, ela foi se destruindo e se degradando cada vez mais. E em consequência disso, em relação a todos os países, os homens, né, eles pensaram em medidas como diminuir essa questão da camada de ozônio, né, desse buraco, né? E aí eu gostaria que vocês observassem aí na telinha. Na telinha a gente fala aí sobre medida mundial. 2 anos após, em 1987, governantes, assim, um acordo que foi chamado de Protocolo de Montreal, onde tem como objetivo de reconstituir
a concentração de ozônio na alta atmosfera. Ele entrou em vigor aí por cerca de 1989 e na Conferência de Londres, em 1990, foi imposto a paragem total da produção de CFC até o ano de 2000, sem fortes adesão ao protocolo. Eu falei para vocês sobre o Tratado de Montreal, né, que são medidas que são mundiais. Mas agora a gente vai para medidas que são individuais, que você pode fazer. Bora lá para a telinha? Nas medidas individuais, primeiro a gente tem que procurar informações, como usar produtos rotulados como amigos do ozônio, verificar regularmente os aparelhos de ar-condicionado, mudar o refrigerador do carro caso o aparelho de ar-condicionado ele necessite de uma grande reparação, trocar extintores que usem halon por outros que usem compostos alternativos como dióxido de carbono ou espuma e sugerir atividades escolares com o objetivo de aumentar a consciência cívica do problema e fomentar a ação local. A camada de ozônio ela é extremamente importante para nós, seres vivos, e para o nosso planeta. Eu falei para vocês das consequências da ação do homem, o que pode acontecer com a gente, com os animais, com os vegetais, em relação à questão dos ecossistemas, mas agora é hora de responder algumas questões. Bora lá para a telinha para responder a primeira questão. A humanidade, após a Revolução Industrial, vem interferindo nos ecossistemas de maneira agressiva, provocando o aumento do efeito estufa e a destruição da camada de ozônio. Como consequência dessas duas alterações, citam-se as seguintes afirmações. Afirmação número 1. Aumento da temperatura média do nosso planeta e da penetração de raios ultravioleta. Afirmação 2. Degelo das regiões polares e aumento do número de câncer de pele. Afirmação 3. Eutrofização das águas fluviais e aumento das micoses de pele. E daí a pergunta é o seguinte: quais das afirmações vão estar corretas? Letra A. Somente a afirmação 1 e 2. Letra B. Somente a afirmação 2. Letra C. Somente a afirmação 1 e 3. Letra D. Somente a afirmação 2 e 3. Qual será a alternativa correta? Pensaram? Bora lá para a resposta? Vê aí na telinha. O que está correto na realidade é a alternativa A. Somente 1 e 2. Na afirmativa 1 diz o seguinte, aumento da temperatura média do nosso planeta e da penetração de raios ultravioleta, porque isso aconteceu por causa do efeito estufa. Na alternativa 2 vem dizendo degelo das regiões polares e aumento do número de câncer de pele. Existe o degelo porque a temperatura média global ela aumentou e existe o número de aumento de câncer de pele devido à irradiação solar, né? Devido aí aos raios ultravioletas que estão passando através da camada de ozônio. E agora a gente vai para a questão 2. Bora lá para a telinha. Qual é o gás considerado o grande responsável pela destruição da camada de ozônio? Alternativa A, CO2, que no caso é o gás carbônico. Alternativa B, HFC, hidrofluorcarboneto. Alternativa C, CFC, clorofluorcarboneto. Alternativa D, metano. Quais alternativas daí você acha que é responsável, né, pela destruição da nossa camada de ozônio? Pensaram? Vamos lá para a resposta. É a alternativa C, o clorofluorcarboneto. O clorofluorcarboneto, quando ele entra em contato com a nossa camada de ozônio, ele transforma a molécula de ozônio numa molécula de oxigênio.
a camada de ozônio ela protege a gente contra os raios ultravioletas, no caso do ozônio, mas o oxigênio não. Bom, eu resolvi com vocês duas questões e agora a gente vai para a nossa terceira e última questão. Observe aí na telinha. A destruição da camada de ozônio ela provoca um aumento na entrada de raios ultravioleta na superfície terrestre, em virtude da diminuição da concentração de ozônio. São vários os impactos causados por essa alteração. Entre as proposições a seguir, assinale a alternativa incorreta. Observe bem. Qual a afirmação? Quando fala de proposição, eu quero saber qual é que é incorreta. Então, na alternativa A eu tenho o aumento da quantidade de raios ultravioleta pode contribuir para o aumento do aquecimento global. Na alternativa B, a exposição aos raios ultravioleta pode provocar redução de espécie de animais, bem como alterar o DNA desses seres vivos. Letra C, que é a alternativa C. O aumento dos raios ultravioletas que atingem a superfície pode provocar o envelhecimento precoce e câncer de pele. Letra D. A grande quantidade de raios ultravioletas não prejudica o desenvolvimento de plantas, visto que não está associada a alteração no processo de fotossíntese. E aí, pessoal? Qual será a alternativa que está incorreta em relação ao aumento da entrada dos raios ultravioletas na superfície terrestre? Bora lá ver? A alternativa que é incorreta é a D, porque ele vem dizendo assim, ó, a grande quantidade de raios ultravioletas não prejudica. É justamente aí, ela prejudica sim o desenvolvimento das plantas, visto que justamente ela vai estar associada na alteração do processo de fotossíntese. O assunto de hoje ele foi de uma relevância muito grande, porque se trata de um buraco que existe na nossa camada de ozônio. A camada de ozônio ela está ali para proteger a gente contra os raios ultravioleta do Sol. Então, se esses raios eles penetram a Terra, toda a biosfera vai sofrer. Tanto os seres humanos, quanto os animais, quanto os ambientes terrestres, aquáticos, organismos microscópicos e macroscópicos. Todos eles irão sofrer consequências. E é por isso que devemos ter medidas mundiais e medidas individuais para proteger contra os raios ultravioletas. E eu vou ficando por hoje e até a próxima aula.